Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel ligado à Aliança Espírita Evangélica. Aqui vamos dando início ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos vendo o capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo. Estamos dividindo em tópicos, então essa é a terceira parte. O terceiro tópico que iremos ver, já vimos dois tópicos, o primeiro de observações preliminares. Os tópicos aqui são numerados, que foi do tópico 1 ao tópico 6, o segundo dos espíritos, dos tópicos 7 ao 21, e o terceiro tópico de hoje é comunicações com o mundo invisível. Esse tópico aqui é um pouco mais extenso. Nesse tópico tem 28 tópicos, que vai do número 22 ao 49. Então, por ele ser muito extenso, não ficar um vídeo muito grande, vamos dividir em duas partes. Então, veremos a primeira parte hoje, que vai do tópico 22 ao 35. E no próximo vídeo, iremos ver a continuação desse tópico aqui, comunicações com o mundo invisível. Então, como ele é um tópico bem explicativo, então muitas vezes não vou fazer comentários, irei apenas colocar alguns apontamentos no final do tópico, ou então apenas no final do vídeo. Então vamos aqui para o nosso estudo de hoje, comunicações com o mundo invisível. 22. A existência, a sobrevivência e a individualidade da alma sendo admitidas, o Espiritismo se reduz a uma só questão principal. As comunicações entre as almas e os vivos são possíveis? Essa possibilidade é um resultado da experiência. O fato de um intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível, uma vez estabelecido, a natureza, a causa e o modo desses intercâmbios sendo conhecidos, é um novo campo aberto à observação e a chave de uma multidão de problemas. É, ao mesmo tempo, um poderoso elemento moralizador para acabar com a dúvida sobre o futuro. Então, a partir do momento que é admitida isso, a existência da comunicação do mundo corporal com o mundo espiritual, então, para os materialistas, isso daqui encerra, Quem quer acreditar realmente, então passa a ter uma esperança, uma consolação, que a vida não acaba com essa vida, ela prossegue. 23. O que lança no pensamento de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que se faz do estado da alma depois da morte. Se afigura geralmente como um sopro, uma fumaça, alguma coisa vaga, apenas compreendida pelo pensamento, que se evapora e vai para não se sabe onde, mas tão longe que mal se compreende que ela possa voltar sobre a terra. Se a considerarmos, ao contrário, na sua união com um corpo fluídico, semimaterial, com o qual ela forma um ser concreto individual, seus intercâmbios com os vivos não têm nada de incompatível com a razão. Então aqui admite-se a existência do espírito, não é uma coisa vaga. 24. O mundo visível, vivendo no meio do mundo invisível, com o qual está em contato perpétuo, disso resulta que eles reagem incessantemente um sobre o outro, que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram um grande desenvolvimento e adquiriram um maior caráter de autenticidade, porque estava nos objetivos da providência colocar termo ao flagelo da incredulidade e do materialismo mediante provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a terra virem a testar sua existência e nos revelar sua situação feliz ou infeliz. Então, a primeira parte aqui que não há um mundo à parte, os dois mundos se interligam, o material com o espiritual, e os espíritos vieram dar seu atesto de veracidade, com provas
que é incontestáveis, né? Então isso faz cair a terra ali o flagelo da incredulidade e do materialismo, como diz aqui Kardec. 25. Os intercâmbios entre o mundo visível e o mundo invisível podem ser ocultos ou patentes, espontâneos ou provocados. Os espíritos agem sobre os homens de maneira oculta, pelos pensamentos que lhes sugerem e por certas influências, de um modo patente, por efeitos apreciáveis pelos sentidos. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente, quer dizer, sem pedir a nossa opinião, e de improviso. Elas se produzem frequentemente nas pessoas desprovidas de ideias espíritas e que, por isso mesmo, não podendo compreendê-las, as atribuem a causas sobrenaturais. Aquelas que são provocadas ocorrem pela intervenção de certas pessoas dotadas, por esse efeito, de faculdades especiais e que se designam pelo nome de médiuns. Então aqui os intercâmbios, primeiros, os ocultos, é aquela influência que os espíritos provocam nas nossas vidas todos os dias, a todo momento. Que é aquela pergunta do livro dos espíritos: qual a influência dos espíritos em nossa vida? Mais do que imaginais, porque são eles que vos dirigem, tanto os espíritos bons que nos orientam, como aqueles, os ruins, que querem, esses sim influenciam a nossa vida para a nossa derrocada, né? Para as nossas quedas. Patente quando há algo bem visível, né? Pode ser visto pelos sentidos, pela visão, pela audição, né? Aqui no caso está falando aqui as manifestações espontâneas são aquelas pessoas que têm desde criança um problema de fundo mediúnico, onde vai para uma casa espírita, começa a fazer um tratamento, esse fundo mediúnico ele acaba se, né, desaparecendo, que faz com aquilo, que os espíritos movimentam essa pessoa a procurar uma casa espírita, a procurar ajuda. E aquelas que são provocadas, no caso, em dia locais específicos, onde os médios, né, aqueles que têm aquela mediunidade mais ostensiva aflorada, dão ali através dos fenômenos da psicografia, psicofonia, vidência, audição, desdobramento, para que os espíritos possam se manifestar, tanto os mentores como os sofredores, nas reuniões mediúnicas. 26. Os espíritos podem se manifestar de muitas maneiras diferentes, como eu havia falado aqui, pela visão, pela audição, pelo tato, pelos ruídos, o movimento dos corpos, a escrita, o desenho, a música, etc. Então, há vários tipos de mediunidade, né? 27. Os espíritos se manifestam algumas vezes espontaneamente por ruídos e pancadas. É frequentemente para eles um meio de atestar sua presença e chamar a atenção sobre si, absolutamente como quando uma pessoa bate para advertir que é alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados, mas que vão até a produção de um barulho parecido como o da louça que se quebra, de portas que se abrem e se fecham, ou de móveis que se derrubam. Alguns causam mesmo uma perturbação real e verdadeiros estragos. Então isso já foi explicado, né? E tem alguns casos aqui que até Allan Kardec cita na Revista Espírita. Revista Espírita de 1858. O Espírito Batedor de Bergzabern. Aqui está as páginas 125, 53 e 84. No mesmo ano, o Espírito Batedor de Düsseldorf, página 219. Revista Espírita de 1860. O Padeiro de Dieppe, página 76. Aí no mesmo ano, o Fabricante de São Petersburg, página 115. E o Farrapeiro da Rua Noyers, na página 236. Então aqui estão os relatos, né, de espíritos que chegam a perturbar o ambiente. 28. O perispírito, ainda que invisível para nós no estado normal, não é por isso menos matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo experimentar uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e que se torna visível quando está condensado.
Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tiveram em sua vida e que pode fazê-los reconhecer. Então há vários casos de aparições de espíritos, né? Um muito notável ali foi através da médium Eusápia Palladino e Florence Cook, que se manifestou o espírito de Kate King, e William Crookes, o grande cientista, pôde, né, fazer todo um estudo sobre isso por mais de um ano. Um caso notável sobre espírito que desencarnou, se materializou, foi Jesus para os espíritos, onde Tomé teve que tocar nas suas chagas para comprovar que, para acreditar que Jesus tinha voltado mesmo, né? Então, quando os espíritos querem, eles tiram ali do ectoplasma dos médios, esse termo criado por Charles Richet, para dizer desse fluido vital nosso que precisa desse componente para o espírito poder se materializar. 29. A visão permanente e geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece apressar-se em rever seus parentes e amigos, como para os advertir que acaba de deixar a terra e lhes dizer que vive sempre. Que cada um medite suas lembranças e se verá quantos fatos autênticos desse gênero, dos quais não se apercebeu, ocorreram não só à noite, durante o sono, mas em plena luz do dia, no estado de vigília mais completo. Outrora, consideravam esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e se os atribuía à magia e à feitiçaria. Hoje os incrédulos os atribuem à imaginação. Mas, desde que a ciência espírita deles deu a chave, sabe-se como eles se produzem e que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Quer dizer, essa visão que nós temos de espíritos que vêm avisar que desencarnaram ou que estão próximos da morte não é nada sobrenatural, né? Há vários relatos aí. E não só à noite, durante o dia também. Número 30. Era como a ajuda do seu perispírito e que o espírito agia sobre seu corpo físico. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, que ele produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos, que ele eleva, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerar que, entre nós, os mais possantes motores usam os fluidos, os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. No caso aqui a gente pode atestar o avião, né? Um transporte totalmente super pesado e consegue, através daquilo que a gente não consegue compreender, mas através das leis da física, ele consegue voar, né? Igualmente, é com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz o médium escrever, falar ou desenhar. Não tendo mais corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, do qual empresta os órgãos, com os quais age como se fora com seu próprio corpo, e isso pelo eflúvio fluídico que derrama sobre ele. Então, a manifestação ali da mediunidade através do médium, seja ali pelo desenho, pela fala ou pela escrita, no caso, o espírito não se apodera do médium, mas aí é uma transmissão de pensamento, é uma ligação de perispírito com perispírito, através do corpo mental de cada um deles, onde o espírito ele transmite ao médium, que é o intermediário, para passar sua mensagem. E há os níveis ali de inconsciência, semi-inconsciência e consciência total, né? 31. No fenômeno designado sob o nome de mesas moventes ou mesas falantes, é pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para fazer mover seus sem significação determinada, seja para dar pancadas inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tipologia. A mesa aqui não é senão um instrumento do qual ele se serve, como faz com o lápis para escrever. Ele lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que em sua emoção
vendo se manifestar um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, fazem um ato ridículo, porque é absolutamente como se abraçasse um bastão do qual um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tivesse tornado espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, é preciso representar o espírito, não na mesa, mas ao seu lado, tal como era visto, e tal como seria visto se nesse momento ele pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações escritas. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão, ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica, aquilo que eu havia falado. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não ergue com o braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza os efeitos da gravitação, como faz o ar nos balões e nos papagaios de papel. O fluido do qual ela está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior. Quando ela está colada ao chão, está em caso análogo, parecido, ao da campânula pneumática, sob a qual se faz o vácuo. Essas não são comparações senão para mostrar a analogia dos efeitos, mas não a semelhança absoluta das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente no mesmo lugar, mas que a impulsiona por uma corrente fluídica, com a ajuda da qual a faz mover-se à sua vontade. Quando as pancadas se fazem ouvir na mesa ou outro lugar, o espírito não bate nem com a mão, nem com um objeto qualquer. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o barulho, um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o barulho, como se pode modificar os sons produzidos pelo ar. Compreende-se, segundo isso, que não é mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, transportar um objeto de um lugar para o outro ou de o lançar em qualquer parte. Esses fenômenos se produzem em razão da mesma lei. Veja que para um espírito ter essas condições, não é um espírito qualquer, né? É um espírito já com uma certa evolução. Ele pode agir, sim, de espíritos menos evoluídos para fazer esses fenômenos aí da tipologia, das batidas, das pancadas. Mas para transmitir uma mensagem, uma ideia, né, edificante, já são espíritos elevados. Mas lembrando que as mesas girantes vinham muitos espíritos frívolos ali, né? Para se divertir, fazer bagunça. E no caso aquilo que Allan Kardec disse aqui, né? Uma coisa ridícula a pessoa abraçar a mesa como se o espírito estivesse na mesa. 32. Pode-se ver, por essas poucas explicações, que as manifestações espíritas de qualquer natureza que sejam, nada têm de sobrenatural ou de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege o intercâmbio do mundo visível com o mundo invisível. Lei tão natural como a da eletricidade, da gravitação, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica, a da luz. As manifestações espíritas, estando na natureza, produziram-se em todas as épocas. A lei que as rege, uma vez conhecida, nos explica uma série de problemas considerados insolúveis. É a chave de uma multidão de fenômenos explorados e ampliados pela superstição. Quer dizer, são as leis naturais, são as leis de Deus aqui. 33. O maravilhoso, uma vez afastado, esses fenômenos nada mais têm que repugnar a razão, porque eles vêm se colocar ao lado de outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, todos os efeitos dos quais não se conheciam as causas eram reputados como sobrenaturais. As descobertas científicas, sucessivamente, restringiram o círculo do maravilhoso. O conhecimento dessa nova lei o reduziu a nada. Aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso provam com isso que falam de uma coisa que não conhecem.
Vejo que naquela época, no final do século XIX, início do XX, tinha que se fazer essas manifestações físicas para o povo acreditar, né? Para dar essa certeza dessa comunicação dos espíritos. Hoje isso não se vê mais nas casas espíritas, não tem mais essas manifestações físicas, é muito raro. Principalmente ali a manifestação do espírito se materializar, né? Ali o ectoplasma saindo dos médios é muito raro. Teve vários casos ali, tanto de Valdo como o próprio Chico, Peixotinho, José Arigó, muito doadores de ectoplasma. Então, naquela época, tinha que ter essas manifestações mais visíveis para as pessoas acreditarem. Hoje não precisa mais disso, porque a, a humanidade já está mais esclarecida, tem aí vasta quantidade de livros para comprovar, através dos grandes cientistas, que essas manifestações foram verdadeiras. E aqui hoje o caráter do Espiritismo é religioso, é trazer a consolação através do Evangelho. 34. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas, os efeitos físicos e as manifestações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais e ostensivos, tais como os movimentos, os ruídos, os transportes de objetos, etc. As outras consistem na permuta regular de pensamentos, com a ajuda de sinais, da palavra e principalmente da escrita. E 35, o último tópico aqui que vamos ver hoje, as comunicações que se recebem dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou superficiais, segundo a natureza dos espíritos que se manifestam. Aqueles que provam sabedoria e saber são espíritos que progrediram. Aqueles que provam ignorância e más qualidades são espíritos ainda atrasados, que progredirão com o tempo. Os espíritos não podem responder senão sobre o que sabem, segundo o seu adiantamento, e além disso, sobre o que lhes é permitido dizer, porque há coisas que não devem revelar, visto que não é dado ainda ao homem tudo conhecer. Quer dizer, tem coisas que os espíritos podem falar, tem coisas que eles falam, aquilo que eles sabem, e mesmo aquilo que sabem, muitas vezes não podem dizer, porque ainda não está no nosso entendimento. Então, para completar esse tópico, podemos nos aprofundar ali na questão número 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, dos vários tipos de níveis de espíritos, né? A escala são três, né? Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, são três classes, mas ali há as subdivisões. Então esse foi o nosso estudo de hoje. No nosso próximo vídeo, que é a parte 4, mais ainda desse tópico das comunicações com o mundo invisível, iremos ver os demais tópicos aqui, do número 36 ao 49, antes de irmos para o próximo tópico. Então assim vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade, que possamos estar aqui no nosso próximo vídeo, para mais leituras e explicações do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.